Nossa convidada aqui é a doutora Luciana Meireles Corrêa, presidente da OAB. OAB festejando aí a conquista da transformação da comarca de Santo Ângelo em entrância de intermediária para entrância final. Uma conquista que demorou mais de 12 anos, pelo que eu tenho de lembrança. Aliás, tinha mais de 20 polos do estado reivindicando a mesma conquista. Mas aqui na região, se você pegar Santo Ângelo, Ijuí, Cruz Alta, Santa Rosa, São Luís, são 5, 6 municípios, polos, né? Só Santo Ângelo conseguiu. Doutora Luciana, inicialmente, bom dia e parabéns, porque eu sei que a OAB teve muita força nessa luta aí. Bom dia. Bom dia, Luiz Roque. Bom dia, ouvintes da Rádio Santo Ângelo. É um prazer, mais uma vez, estar aqui e comemorando, né, essa conquista que é de toda a comunidade. O que muda em termos para os advogados, por exemplo? A gente sabe que não é uma entrância recursal, né? Os recursos, por exemplo, de primeiro grau, eles vão continuar indo para o segundo grau. Então tem muita gente que acha agora não precisa mais. Precisa sim, vai continuar. Mas para os advogados, o que muda e o que melhora? Enfim. O que nós temos é a possibilidade de maiores investimentos na comarca. A primeira questão que melhora para nós é o fato de que os juízes, como é a entrância final, eles, no momento da transferência deles, da promoção, eles têm a possibilidade de ficar em Santo Ângelo. Para nós, isso é muito bom, porque nós sofremos quando um juiz vai embora, até que essa vaga seja recomposta, né? Então, existe atraso na prestação jurisdicional. Às vezes demora até um ano ou mais. Muito mais. Nós temos comarcas ali como São Luís, que São Luís tem falta de 3 juízes há mais de 10 anos. Né? Então, é uma situação assim, que para nós é uma conquista nessa área, né, de possibilitar que os juízes fiquem na nossa comarca e, além disso, também vem melhorias, né, como maiores investimentos do tribunal na comarca. Nós temos instalada uma vara, a 4ª vara civil, né, mas a gente não tem ela funcionando fisicamente, né? Então, essa é mais uma... Ela está autorizada? Está autorizada, só ela ainda não tem juiz, não tem servidores, então ela não foi instalada. É só no papel. Só no papel. Ela tem a estrutura física toda pronta dentro do fórum também, só não veio servidores e nem juiz. Então, também é uma possibilidade que se abre agora, né, com essa entrância, de que nós tenhamos mais um juiz na comarca, né, e que essa vara, então, passe a funcionar oficialmente. A senhora falou em São Luís Gonzaga. Aqui em Santo Ângelo, pelo que a doutora Marta me falou sexta-feira, acho que tem 6 juízes com uma pretora. O fórum tem hoje em torno de 36 mil processos. Mas eu fico a imaginar, em São Luís Gonzaga, não deve ter mais do que 4 juízes. A senhora falou que faltam 3 juízes? Quantos juízes tem lá, então? Eu não sei te dizer quantos juízes tem lá, mas o meu colega, presidente da OAB de lá, me disse que faltam 3 juízes lá, né? E que a luta dele tem sido para que juízes venham para São Luís Gonzaga, que é um dos grandes pleitos da comarca de São Luís, é a falta de juízes. Doutora Luciana, mas há uma carência de novos juízes, porque muitos juízes se aposentam, não é? Vão se aposentando. Essas vagas não são repostas? As vagas, elas são repostas, mas às vezes os juízes em início de carreira, né, eles não vêm para comarcas como a de Santo Ângelo, eles vão para comarcas de entrância inicial. Ah, tem mais essa. Né? Então tipo tem Catuípe, Giruá, não sei. Três Passos, Giruá, Cerro Largo, né? Tem comarca. Tem comarca. E aí ficam lá 4, 5 anos até vir para cá? Até eles conseguirem, até ser o momento da promoção para eles virem para uma entrância intermediária, né? Porque começa numa entrância inicial, vai para uma entrância intermediária, que é o que nós éramos, e aí depois para a entrância final, que antes era geralmente cidades perto de Porto Alegre, né? Porto Alegre, Caxias. Mas faltam concursos ou é muito difícil alguém ser aprovado no concurso de juiz? Eu acredito que as duas coisas, né? O concurso é um concurso de bastante exigência, né? E
teve um período, assim, agora houve investimentos em concursos, mas a gente veio de um período de 4, 6 anos, né, que não haviam concursos, né? Então, é uma questão, assim, que prejudica a prestação jurisdicional. Nós também temos um problema grave, que é a defasagem de servidores. Inclusive, o tribunal, numa reunião que eu tive com o corregedor em Catuípe, ele me disse que estariam contratando novos servidores, né, emergenciais, assim, para ver se consegue suprir, porque não é só a questão dos juízes, nós também temos falta de servidores, né? E como o judiciário não tinha uma carreira muito atrativa, acabava que as pessoas que já estavam continuavam e os novos faziam concurso, assumiam, dali a pouco passavam no outro concurso que achavam melhor e acabavam se exonerando do judiciário para ir para esses outros concursos, né? Para essas outras vagas em que eram nomeados. Então, agora, parece-me que o tribunal tem um projeto de remodelação até da carreira, justamente para tornar atrativo que as pessoas fiquem, né? Façam os concursos e permaneçam. Né? Mas o nosso problema na justiça sempre foi a questão da morosidade. Nós temos agora, estamos trabalhando com a Multicom, que é uma nova forma de trabalho. Os processos foram todos digitalizados e o tribunal organizou a Multicom, que funcionaria uma forma de equalização de trabalho, né? Então, como é que funciona? Nós aqui temos 36 mil processos, cada juiz tem cerca de 6, 7 mil processos, né? Não é demais para um juiz? Mas claro que é uma demanda absurda. Absurda, né? É impossível uma pessoa dar andamento e decidir, né, com atenção, 6 mil processos, né? Então, claro que eles não estão todos na mesma fase decisória, mas o processo é de várias fases, então o juiz precisa estar presente na audiência de instrução, que geralmente são demoradas, né? É ele que precisa decidir. Então, se instalou a Multicom, que é uma ideia do Tribunal de Justiça, né, de equalização do trabalho. O que nós temos com a Multicom? Se formaram esferas de trabalho, vamos dizer assim, remoto, né? Então, nem todos os servidores precisam vir para o foro, mas eles têm que trabalhar de casa, né? E então, vários servidores, né, eles fazem o andamento dos processos. E com as unidades, que seriam os antigos cartórios, na visão que a gente tem, né, os cartórios ficam com alguns processos e com aqueles que têm conteúdo decisório, né? O juiz fica com a obrigação de fazer a incumbência, de fazer as audiências e de decidir processos, né, sobre provas, proferir sentenças. Mas a Multicom, ela trouxe com ela muito estranhamento, porque não era uma sistemática de trabalho que os advogados tinham. O que nós éramos acostumados? Eu tenho um problema com o meu processo, eu vou ali no fórum, no cartório, eu falo com o servidor e o servidor equaciona isso, o servidor vê, ele dá andamento, ali. Exato, ele faz o que é possível ali. Agora, com a Multicom e o processo digital, vários processos ficam de responsabilidade da Multicom e o servidor não consegue interferir. E tanto que agora, se nós formos nos cartórios, tem um servidor em cada cartório, porque os outros estão trabalhando na Multicom, ou seja, trabalho remoto, estão de casa trabalhando remotamente, né? Então, assim, isso gerou para os advogados dificuldade e estranhamento. O projeto do tribunal é para funcionar bem, né? É para funcionar com celeridade, mas nós ainda não chegamos nesse patamar. Eu acredito que talvez em 1 ou 2 anos a gente tenha a Multicom aqui em Santo Ângelo funcionando com celeridade, né? Mas não podemos nos iludir. O juiz é um só, as pessoas que assessoram ele não conseguem dar vazão a tantos processos. Um juiz com 1.100, 1.500 processos para sentenciar ou para despachar com conteúdo decisório é muito processo, né?
Eu nunca vi um juiz preparar e dar uma sentença, a não ser no tribunal do júri, né? Que é uma situação totalmente diferente. Mas eu fico a imaginar que um processo, às vezes, muito complexo, o juiz tem que amadurecer, tem que estudar. Olha, ele não pode dar um canetaço simplesmente para terminar o processo, né? Então, isso também demora, não? Não, com certeza. Tudo é tempo no processo, né? É o tempo de praticar os atos processuais e também é o tempo do juiz justamente amadurecer, né, a decisão, né? Se convencer das provas, ele precisa examinar as provas, né, para proferir uma decisão. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, né? E a gente sabe da grande demanda. E, por outro lado, nós vemos também os advogados e o cidadão, que é quem busca, né, o seu direito na justiça, esperando, sem uma resposta efetiva. Então, acreditamos que maiores investimentos do tribunal, né, aqui no Foro de Santo Ângelo, a vinda de novos servidores, né, vai implementar, vai melhorar a prestação jurisdicional para nós. Agora, eu fico a imaginar, doutora Luciana, o quanto ficou difícil para os advogados, porque antigamente, realmente, o servidor que estava lá no balcão, estava lá olhando os processos, baixando, subindo e tal, ele fazia mais do que um juiz, muitas vezes, porque você recorria a ele para dar andamento num mandado, numa citação, numa intimação, coisa parecida, né? Então, isso agora é tudo online. Algumas coisas a gente tem que consegue, né? Aquilo que é urgente, que tu demonstrar para o servidor que é urgente, ele pode ver se tem uma maneira de priorizar esse andamento. Mas não são todas as causas, né? São situações específicas de urgência, como um medicamento, alguma coisa assim, né? Aí, porque a regra é que entra numa ordem cronológica de cumprimento os processos, né? E claro que ninguém vai poder ficar colocando o seu processo na frente do outro, porque todos têm que ser despachados, né? E receberem atenção. Então, mas agora ficou muito mais difícil, porque antes, o que eu vejo, assim, que eu acho até de certa forma preocupante, né? O judiciário, ele tem se afastado das pessoas na medida em que ele tem se fechado. Se tu tem pessoas trabalhando em casa, né, controladas pelo tribunal, com tempos rigorosos, não se trata disso, mas tu tira as pessoas do cartório, tu tira aquela possibilidade do cidadão contato, ir lá, né, e de ter a informação. Então, eu vejo o judiciário, e isso é uma preocupação dos advogados, né, que o judiciário se encastela mais, ele se fecha mais e fica mais distante das pessoas, né? Então, essa é uma preocupação de como é que nós vamos ter o judiciário do futuro, que é esse judiciário que tem uma grande demanda, que precisa dar celeridade a esses processos, mas que também não se afasta das pessoas, né? Que considera realmente, como tu disseste, o problema do Antônio, que o juiz precisa analisar que aquilo é uma situação difícil e que ele precisa dar a decisão para aquela pessoa naquela esfera. Doutora, não estava na minha pauta, mas onde você procurar, você vai achar, né? Não há o que não haja. Agora o Tribunal de Justiça está investigando, não sei se a senhora acompanhou o final de semana, são estagiários e servidores do Tribunal de Justiça investigados por vazamento de operações criminosas. Tinha um grupo lá que eles tinham a senha do juiz, tinham acesso e repassavam a informação quando tinha previsto aí uma operação, prisão, busca e apreensão, repassavam a informação para os alvos, que eram os bandidos, e cobravam em torno de R$3.000 para cada informação. Isso é o fim do cúmulo, não? Isso é o fim da picada, né? Isso só demonstra, infelizmente, né, essa situação. Mas havia uma fragilidade de controle dentro do tribunal? Mas o que acontece? De fato, os servidores acabam dando as suas senhas, né, para os estagiários
trabalhar, porque os estagiários trabalham dentro dos gabinetes, trabalhavam dentro Sim. dos cartórios, agora eles estão concentrados dentro dos gabinetes. Mas pelo que eu vi, isso é uma situação de um estagiário que já estava fora do tribunal há 4 anos, mas ele trabalhou dentro do tribunal. Mas ele mantinha a senha ativa. Exato, de um servidor que tem a sua senha ativa, né? E o servidor provavelmente, de boa fé, deu a sua senha para esse estagiário, que deve ter estagiado lá naquele setor, naquele gabinete, Certo. né? E aí, esse estagiário continuou se logando, né, na senha do e com isso ele sabia o que estava se passando dentro de determinados processos. Então, essa questão aí, eu acho que é uma questão que o tribunal vai atentar bastante, né? Essa questão da senha, porque é fato. Os juízes, os servidores dão suas senhas para os estagiários, porque trabalham com o princípio da confiança, né? Agora, Da boa fé, né? da boa fé, quando o estagiário sai de lá, é que eu não sei como é que fica essa questão das senhas. Acredito que não se trocavam as senhas. E isso acabou acontecendo, né? Então, isso é uma questão preocupante na medida em que tu abre... É o que eu digo, o judiciário está cada vez mais trabalhando com a internet, trabalhando com processos digitais, mas ainda não está todo... Teve um caso que eu vi ontem à noite, um estagiário, ele já estava fora do tribunal, porque o estagiário, me parece que ele tem um prazo de tempo que ele trabalha. 2 anos. 2 anos, né? Mas ele já fazia 2 ou 3 anos, estava fora do tribunal, porque havia terminado o estágio dele, mas ele continuava dando informações para os alvos das operações policiais. Exato. Porque mantinha a senha ativa, né? Doutora, foi muito prazeroso conversar com a senhora, o assunto era a entrância final, né? Mas eu acho que foi bem explicado. 2 aspectos aí interessantes. Os juízes agora, para entrar em fim de carreira, não precisam mais sair de Santo Ângelo. E juízes que estão na intermediária, ao invés de ir para Caxias, Porto Alegre, Santa Maria, Passo Fundo, eles podem vir para Santo Ângelo encerrar a carreira, é isso? Exato. Então, fechou. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Obrigada, parabéns Luiz aí a toda a classe dos advogados.